Uma defesa do ateísmo, por Ernestine Rose. Meus amigos, ao empreender a investigação da existência de um Deus, estou plenamente consciente das dificuldades que terei de enfrentar. Estou bem ciente de que a própria pergunta produz na maioria das mentes um sentimento de admiração, como se pisasse em um terreno proibido, demasiado sagrado e sagrado para os mortais se aproximarem. A própria questão os atinge com horror, e é devido a esse preconceito tão profundamente implantado pela educação e também fortalecido pelo sentimento público, que tão poucos estão dispostos a dar-lhe uma investigação justa e imparcial, sabendo muito bem que ela lança um estigma e uma censura a qualquer pessoa suficientemente corajosa para empreender a tarefa. A menos que as suas opiniões previamente conhecidas sejam uma garantia de que as suas conclusões estariam de acordo e em harmonia com a exigência popular. Mas, acreditando como acredito, que apenas a verdade é benéfica e que o erro, seja qual for a fonte e sob qualquer nome, é pernicioso para o homem, não considero nenhum lugar demasiado sagrado, nenhum assunto demasiado sagrado para a investigação sincera do homem. Pois só assim podemos chegar à verdade, aprender a discriminá-la do erro e sermos capazes de aceitar um e rejeitar o outro. Este não é o único impedimento a esta investigação. Surge a pergunta: por onde começaremos? Disseram-nos que, procurando, ninguém pode encontrar Deus. O que até agora se provou verdadeiro, pois até agora ninguém foi capaz de encontrá-lo. O crente mais vigoroso tem de reconhecer que se trata apenas de uma crença, mas não sabe nada sobre o assunto. Onde então procuraremos sua existência? Entre no mundo material, pergunte às ciências se elas podem revelar o mistério. A geologia fala da estrutura da Terra, da formação dos diferentes estratos do carvão, do granito, de todo o reino mineral. Revela os gestos e vestígios de animais há muito extintos, mas não nos dá nenhuma pista pela qual possamos provar a existência de um Deus. A história natural nos dá um conhecimento do reino animal em geral. Os diferentes organismos, estruturas e poderes das várias espécies. A fisiologia ensina a natureza do homem, as leis que governam o seu ser, as funções dos órgãos vitais e as condições das quais dependem apenas a saúde e a vida. A frenologia trata das leis da mente, das diferentes partes do cérebro, dos temperamentos dos órgãos, de como desenvolver alguns e reprimir outros para produzir uma condição bem equilibrada e saudável. Mas em toda a economia animal, embora o cérebro seja considerado um microcosmo, no qual se pode traçar uma semelhança ou relação em tudo na natureza, não se pode encontrar um ponto que indique a existência de um Deus. A matemática estabelece a base de todas as ciências exatas. Ensina a arte de combinar números, de calcular e medir distâncias, de se curvar para resolver problemas, de pesar montanhas, de sondar as profundezas do oceano, mas não dá instruções sobre como verificar a existência de um Deus. Entre no grande laboratório da natureza, a química. Ela lhe falará dos vários elementos, suas combinações e usos, dos gases evoluindo constantemente e combinando-se em diferentes proporções, produzindo todos os objetos variados, os fenômenos interessantes e importantes que contemplamos. Ela prova a
indestrutibilidade da matéria e sua propriedade inerente, o movimento, mas em todas as suas operações nenhum fato demonstrável pode ser obtido para indicar a existência de um Deus. A astronomia fala-nos das maravilhas do sistema solar, os planetas em eterna rotação, a rapidez e a certeza de seus movimentos, a distância de planeta a planeta, de estrela a estrela. Ele prevê com surpreendente e maravilhosa precisão os fenômenos dos eclipses, a visibilidade dos cometas em nossa Terra e prova a lei imutável da gravitação, mas silencia totalmente sobre a existência de um Deus. Enfim, desça às entranhas da Terra e aprenderá que ela contém nas profundezas do oceano, e você encontrará os habitantes das grandes profundezas, mas nem na terra acima, nem nas águas abaixo, você pode obter qualquer conhecimento de sua existência. Suba aos céus e entre na Via Láctea. Vá de planeta em planeta, até a estrela mais remota e pergunte aos sistemas que giram eternamente: onde está Deus? E o eco responde: onde? O universo da matéria não nos dá nenhum registro de sua existência. Onde iremos procurar a seguir? Entre no universo da mente, leia os milhões de volumes escritos sobre o assunto, e em todas as especulações, afirmações, suposições, teorias e credos, você só poderá encontrar o homem estampado em uma impressão indelével de sua própria mente, em cada página. Ao descrever o seu Deus, ele delineou o seu próprio caráter. O quadro que desenhou representa em cores vivas e indeléveis a época de sua existência, o período em que viveu. Foi um grande erro dizer que Deus fez o homem à sua imagem. O homem, em todas as épocas, fez o seu Deus à sua imagem. E descobrimos que exatamente de acordo com sua civilização, seu conhecimento, sua experiência, seu gosto, seu refinamento, seu senso de direito, de justiça, de liberdade e de humanidade, assim ele fez seu Deus. Mas seja grosseiro ou refinado, cruel e vingativo, ou gentil e generoso, um tirano implacável ou um pai gentil e amoroso, ainda era a emanação de sua própria mente, a imagem de si mesmo. Mas você pergunta: como é que o homem pensou em escrever sobre Deus? A resposta é muito simples. A ignorância é a mãe da superstição. Em proporção à ignorância do homem, ele é supersticioso, ele acredita no mistério. O próprio nome tem um encanto para ele. Não estando familiarizado com a natureza e as leis das coisas ao seu redor, com as verdadeiras causas dos efeitos que testemunhou, ele as atribuiu a causas falsas, a agentes sobrenaturais. O selvagem, ignorando o mecanismo de um relógio, atribui o tic-tac a um espírito. O chamado homem civilizado, igualmente ignorante no mecanismo do universo e das leis que o governam, atribuiu a mesma causa errônea. Antes da eletricidade ser descoberta, dizia-se que uma tempestade vinha da ira de uma deidade ofendida. A esta ficção da mente inculta, o homem foi atribuído todo o bem e o mal, a sabedoria e a loucura. O homem falou sobre ele, escreveu sobre ele, discutiu sobre ele, lutou por ele, sacrificou-se e extirpou seu próximo. Rios de sangue e oceanos de lágrimas foram derramados para agradá-lo, mas ninguém jamais foi capaz de demonstrar a sua existência. Mas a Bíblia, dizem-nos, revela este grande mistério.
Onde a natureza é muda e o homem ignorante, a revelação fala na voz autoritária da profecia. Então vejamos se essa revelação pode resistir ao teste da razão e da verdade. Deus, dizem-nos, é onipotente, onisciente e onipresente, todo sábio, todo justo, todo bom, que ele é perfeito. Até agora tudo bem, pois menos do que a perfeição era indigno de um Deus. O primeiro ato dele registrado é que ele criou o mundo do nada, mas infelizmente a revelação da ciência, a química, que se baseia não em palavras escritas, mas em fatos demonstráveis, diz que o nada não tem existência e, portanto, do nada, nada poderia ser feito. Apocalipse nos diz que o mundo foi criado em 6 dias. Aqui, a geologia intervém e diz que são necessárias milhares de eras para formar os vários estratos da Terra. A Bíblia nos diz que a Terra era plana e estacionária, e o Sol se move ao redor da Terra. Copérnico e Galileu negam categoricamente essa afirmação e demonstram pela astronomia que a Terra é esférica e gira em torno do Sol. Apocalipse nos diz que no 4º dia Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. A astronomia chama isso de história da Lua. E diz que os primeiros 3 dias, antes de a grande tocha ser fabricada e suspensa na grande lanterna acima, devem ter sido bastante escuros. A divisão das águas acima das águas abaixo e a criação dos objetos menores eu deixo de lado e chego imediatamente ao 6º dia. Terminada em 5 dias esta estupenda produção, com as suas imponentes montanhas, os seus vastos mares, os seus campos e bosques, abasteceu as águas com peixes, desde a baleia que Jonas foi engolido, até o pequeno arenque holandês. Povoou as florestas com habitantes, desde o tigre, o leão, o urso, o elefante, com sua tromba, o dromedário com sua corcunda, o veado com seus chifres, o roxinol com suas melodias, até a serpente que tentou a mãe Eva. Cobriu os campos de vegetação e enfeitou os jardins com flores, pendurou as árvores com frutos e, examinando este mundo glorioso que se estendia como um mapa diante dele, a questão surgiu naturalmente. Para que serve tudo isso? A menos que existam seres capazes de admirar, de apreciar e de desfrutar as delícias que este belo mundo pode proporcionar. E adequando a ação ao impulso, ele disse: façamos o homem. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Presumo pelo termo imagem, não devemos entender uma semelhança próxima de rosto ou forma, mas na imagem e semelhança de seu conhecimento, seu poder, sua sabedoria e perfeição. Tendo assim feito o homem, ele o colocou a eles no jardim do Éden, o lugar mais adorável e encantador do topo da criação, e ordenou-lhes, com a única restrição de que não comerem da árvore do conhecimento, que vivessem, amar e ser feliz. Que retrato delicioso, poderíamos apenas descansar aqui. Mas será que esses seres recém-saídos das mãos da sabedoria onipotente, a imagem de cuja imagem foram feitos, responderam ao grande objetivo de sua criação? Infelizmente não. Assim que foram instalados em seu lar paradisíaco, violaram a primeira, a única ordem que lhes foi dada, e caíram de sua posição elevada. E não apenas eles, mas, por uma justiça singular daquele Criador misericordioso, sua posteridade inocente
para todas as gerações vindouras caiu com eles. Isso indica sabedoria e perfeição no Criador ou na criatura? Mas qual foi a causa desta tremenda queda que frustrou todo o desígnio da criação? A serpente tentou a mãe Eva e ela, como uma boa esposa, tentou o marido. Mas Deus não sabia, quando criou a serpente, que ela tentaria a mulher? E que ela era feita de materiais tão frágeis, a costela de Adão, que não seria capaz de resistir à tentação? Se ele não sabia, então o seu conhecimento estava errado. Se o fez, mas não conseguiu evitar essa calamidade, então o seu poder foi culpado. Se ele sabia e podia, mas não queria, então a culpa era de sua bondade. Escolha o que você quiser e será igualmente fatal para o resto. O Apocalipse nos diz que Deus fez o homem perfeito e o achou imperfeito. Então ele declarou todas as coisas boas e as considerou desesperadamente ruins. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação do pensamento de seu coração era má continuamente. E o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto os homens como os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Então ele destruiu tudo, exceto Noé com sua família e alguns animais domésticos. É difícil dizer porque ele os salvou, a menos que fosse para reservar materiais como estoque para começar um novo mundo, mas, na verdade, a julgar pelo caráter daqueles que ele salvou por meio de seus descendentes, parece-me que teria sido muito melhor. Ele teria causado muito menos problemas tê-los deixado escapar também. Com sua experiência aprimorada, criado um novo mundo de materiais frescos e superiores. Do jeito que aconteceu, até mesmo essa destruição em massa foi um fracasso. O mundo não era um jota melhor depois do dilúvio do que antes. Seus filhos escolhidos eram tão maus como sempre. E ele teve que enviar seus profetas repetidas vezes para ameaçar, amedrontar, persuadir e lisonjear-os para que se comportassem bem, mas tudo sem efeito. Eles foram piorando cada vez mais e, tendo feito uma aliança com Noé, depois que ele sacrificou todo animal limpo e toda ave limpa, o Senhor sentiu o cheiro suave e o Senhor disse em seu coração: Não voltarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Nem voltarei a ferir tudo o que vive como fiz. E assim ele foi forçado a recorrer à última e triste alternativa de enviar seu filho unigênito, seu segundo eu, para salvá-los. Mas infelizmente, os seus não o receberam. E por isso ele foi obrigado a adotar os gentios e morrer para salvar o mundo. Ele conseguiu. Mesmo assim, o mundo está salvo? Salvem-me de quê? Da ignorância? Está tudo em nossa volta. Da pobreza, do vício, do crime, do pecado, da miséria e da vergonha. Abunda em todos os lugares. Olhem para seus asilos, suas prisões, seus asilos para lunáticos. Contemplem o chicote, os instrumentos de tortura e de morte. Pergunte ao assassino ou à sua vítima. Ouça os delírios do maníaco, os gritos da angústia e os gemidos de desespero. Marque os atos cruéis do tirano, os crimes da escravidão e o sofrimento dos oprimidos. Conte os milhões de vidas
perdidas pelo fogo, pela água e pela espada. Meço o sangue derramado, as lágrimas derramadas e suspiros de agonia extraídos das vítimas expiradas no altar do fanatismo. E diga-me, de onde o mundo foi salvo? E por que não foi salvo? Por que Deus ainda permite que esses horrores aflijam a raça humana? A onisciência não sabe disso? Poderia a onipotência não fazer isso? Será que a infinita sabedoria, poder e bondade permitiriam que seus filhos vivessem, sofressem e morressem? Não! A humanidade revolta-se contra tal suposição. Ah, nem agora, nem aqui, diz o crente. Doravante ele os salvará. Salve-os daqui em diante de quê? Da maçã comida pela nossa mãe Eva? Que zombaria! Se um pai rico deixasse seus filhos viverem na ignorância, na pobreza e na miséria durante toda a vida, e lhes oferecesse a promessa de uma fortuna em algum momento do futuro, ele seria justamente considerado um criminoso ou um louco. O pai é responsável pelos seus descendentes, o Criador pela criatura. O testemunho do Apocalipse falhou. O seu relato da criação do mundo material é refutado pela ciência. O seu relato da criação do homem, a imagem da perfeição, é refutada pela sua própria evidência interna. Para testar o Deus da Bíblia, pela justiça e benevolência, ele não poderia ser bom. Para testá-lo pela razão e pelo conhecimento, ele não poderia ser sábio. Para testá-lo à luz da verdade, a regra da consciência, devemos chegar à conclusão inevitável de que, tal como o universo da matéria e da mente, esta pretensa revelação também não conseguiu demonstrar a existência de um Deus. Parece-me que ouço o crente dizer: você é irracional, você exige uma impossibilidade, somos finitos e, portanto, não podemos compreender, muito menos definir e demonstrar o infinito. Certo, mas se sou irracional, ao pedir-lhe que demonstre a existência do ser em que você deseja que eu acredite, você não é infinitamente mais irracional em esperar que eu acredite, me culpe, persiga e me castigue por não acreditar naquilo que você tem que acreditar? Reconhecer que você não consegue entender? Mas diz o cristão, o mundo existe e, portanto, deve ter havido um Deus para criá-lo. Isso não acontece. O simples fato de sua existência não prova a existência de um Criador. Então, como surgiu o universo? Nós não sabemos. Mas a ignorância do homem certamente não é prova da existência de um Deus. No entanto, foi precisamente sobre essa ignorância que ela foi baseada e é mantida. Pelo pouco conhecimento que temos, justificamos-nos na afirmação de que o universo nunca foi criado pelo simples fato de que nenhum dos seus átomos poderá alguma vez ser aniquilado. Supor um universo criado é supor uma época em que ele não existia. E isso é um absurdo evidente. Além disso, onde estava o Criador antes de ser criado? Não. Onde ele está agora? Fora desse universo, que significa tudo em tudo, acima, abaixo e ao redor. Esse é outro absurdo. Ele está contido dentro? Então ele poderá ser apenas uma parte, pois o todo inclui todas as partes. Se fosse apenas uma parte, então ele não poderia ser seu criador, pois uma parte não pode criar o todo. Mas o mundo não poderia ter se criado sozinho. Verdadeiro, nem poderia Deus ter se criado. E se você precisa de um Deus para fazer o mundo, você terá a mesma necessidade de ter outro para fazê-lo e outros ainda para fazê-los, e assim por diante, até que a razão e o bom senso fiquem paralisados. O mesmo argumento se aplica a uma causa primeira.
Não podemos admitir uma causa primeira nem uma causa última. O que é uma causa primeira? Aquele imediatamente anterior ao último efeito, que por sua vez era um efeito para uma causa, um efeito para as causas, eles próprios efeitos. Tudo o que conhecemos é uma cadeia eterna de causas e efeitos, sem começo e sem fim. Mas não há provas da inteligência de design e, consequentemente, de um designer? Não vejo nenhuma evidência disso. O que é inteligência? Não é uma coisa, uma substância, uma existência em si, mas simplesmente uma propriedade da matéria manifestando-se através de organizações. Não temos conhecimento, nem podemos conceber inteligência separada da matéria organizada. E descobrimos que desde o menor e simples inseto, passando por todos os elos e gradações da grande cadeia da natureza até o homem, exatamente de acordo com o organismo, a quantidade e a qualidade do cérebro, assim como as capacidades de receber impressões, o poder de retê-las e as habilidades de manifestá-las e transmiti-las a outros, ou seja, de ter a sua natureza peculiar, cultivada e desenvolvida de modo a suportar frutos, assim como a terra cultivada produz vegetação, frutos físicos. Não sendo capaz de reconhecer uma inteligência independente, não consigo perceber nenhum projeto ou designer, exceto nas obras do homem. Mas diz Paley, o relógio não prova que você é um relojoeiro, um designer e, portanto, um designer. Quanto mais então o universo? Sim, o relógio mostra o design. E o relojoeiro não nos deixou no escuro sobre o assunto, mas carimbou clara e distintamente o seu design no mostrador do relógio. Está tão claramente estampado no universo? Onde está o design no carvalho para crescer até a sua altura majestosa? Ou no raio que o despedaçou, na formação da asa do pássaro, para lhe permitir voar, de acordo com os impulsos da sua natureza? Ou no esportista para derrubá-lo enquanto voa? Na borboleta para dançar ao sol? Ou está sendo esmagado pelos dedinhos de uma criança? Projeto na capacidade do homem de adquirir conhecimento ou em seu tatear na ignorância? Na necessidade de obedecer às leis da saúde ou na violação delas, o que produz doenças? No desejo de ser feliz ou nas causas que o impedem e o fazem viver na labuta, na miséria e no sofrimento? O relojoeiro não apenas estampou seu desenho no mostrador do relógio, mas também ensinou como dar corda quando ele está esgotado, como consertar o maquinário quando estiver fora de serviço e como colocar uma nova mola quando a antiga está quebrada e deixar o relógio tão bom como sempre. Será que o grande relojoeiro, como é chamado, demonstra a mesma inteligência e poder em manter ou ensinar os outros a manter este mecanismo contemplado, o homem, sempre em bom estado? E quando a fonte da vida se rompe, substitua por outra e deixe-o do mesmo jeito? Se uma inteligência infinita projetasse o homem para possuir conhecimento, ele não poderia ser ignorante para ser saudável, ele não poderia estar doente para ser virtuoso, ele não poderia ser vicioso para ser sábio, ele não poderia agir tão totalmente a ponto de se preocupar com os deuses e negligenciar seus próprios interesses. Mas, diz o crente, aqui está uma maravilhosa adaptação dos meios aos fins. O olho para ver,
o ouvido para ouvir, etc. Sim, isso é maravilhoso, mas nem um pouco mais do que os olhos fossem feitos para ouvir e os ouvidos para ver. Os defensores do design usam, por vezes, argumentos muito estranhos. Um amigo meu, um homem muito inteligente, com um gosto bastante científico, esforçou-se certa vez para me convencer de um desígnio providencial a partir do fato de que um peixe, que sempre viveu na caverna Monot de Kentucky, era totalmente cego. Aqui, disse ele, há uma forte evidência naquela caverna escura, onde nada se via. O peixe não precisava de olhos e, portanto, não os tinha. Ele esqueceu o fato demonstrável de que o elemento luz é indispensável na formação do órgão da visão, sem o qual ele não poderia ser formado. E nenhuma providência ou Deus poderia permitir que os peixes vissem. Aquela história do peixe me lembra um pregador metodista que provou a sabedoria e a benevolência da providência ao sempre colocar os rios perto das grandes cidades e a morte no fim da vida, pois, meus queridos ouvintes, disse ele, o que teria sido de nós se ele tivesse colocado isso no início? Tudo é maravilhoso, maravilhoso na proporção em que somos ignorantes, mas isso não prova nenhum design ou design. Mas as coisas acontecem por acaso? Eu sou questionado. Não. Não existe acaso. Existe apenas a mente pervertida do crente que, embora insista que Deus era a causa de tudo, o deixa sem qualquer causa. O ateu acredita tão pouco em um quanto no outro. Ele sabe que nenhum efeito poderia existir sem uma causa adequada, que tudo no universo é governado por leis. O universo é um vasto laboratório químico, em constante operação pelas suas forças internas. As leis ou princípios da atração, coesão, repulsão produzem uma sucessão interminável. Os fenômenos de composição, decomposição e recomposição. O como somos demasiado ignorantes para compreender, demasiado modestos para presumir e demasiado honestos para professar. Se o homem tivesse sido um investigador paciente e imparcial, e não tivesse atribuído com presunção infantil tudo o que não conseguia compreender a causas sobrenaturais, dado nomes para esconder sua ignorância, mas observado as operações da natureza, ele, sem dúvida, teria sabido mais, seria mais sábio e mais feliz. Do jeito que está, a superstição sempre foi o grande obstáculo à aquisição de conhecimento. Cada passo progressivo do homem colidiu contra a espada de dois gumes da religião, a cujas estreitas restrições ele teve que sucumbir com demasiada frequência ou avançar à custa dos interesses, da reputação e até da própria vida. Mas dizemos que a religião é natural, a crença em um Deus universal, se fosse natural, então seria, de fato, universal, mas não é. Temos amplas evidências em contrário. De acordo com o Dr. Livingstone, existem tribos ou nações inteiras civilizadas, morais e virtuosas, sim, tão honestos que expõem seus produtos à venda sem proteção ou valor atribuído a eles, confiando na honra do comprador para pagar o preço adequado. No entanto, essas pessoas não têm a mais remota ideia de um Deus. E ele achou isso impossível para transmiti-lo a eles. E em todas as épocas do mundo, alguns dos mais civilizados, os mais sábios e os melhores eram totalmente incrédulos.
mas não ousavam confessá-lo abertamente, exceto com risco de suas vidas. A proscrição, a tortura e a estaca foram consideradas os meios mais eficientes para selar os lábios dos hereges. E embora a marcha do progresso tenha quebrado as máquinas infernais e extinguido o fogo da Inquisição, a proscrição e as perseguições mais refinadas, mas não menos cruéis e amargas, de uma opinião pública intolerante e preconceituosa dos países protestantes, bem como os católicos, por causa da crença, são suficientes para impedir os homens de confessar honestamente os seus verdadeiros sentimentos sobre o assunto. Portanto, há poucos que possuem a coragem moral de um Humboldt. Se a crença em um Deus fosse natural, não haveria necessidade de ensiná-la. As crianças o possuiriam tanto quanto os adultos, os leigos, tanto quanto os sacerdotes, os pagãos, tanto quanto os missionários. Não temos que ensinar os elementos gerais da natureza humana, os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Eles são universais. O mesmo aconteceria com a religião se fosse natural, mas não é. Pelo contrário, é um fato interessante e demonstrável que todas as crianças são ateias. E se a religião não fosse inculcada nas suas mentes, elas permaneceriam assim. Mesmo assim, eles são ótimos céticos, até que se tornem conscientes da arma potente pela qual a religião sempre foi propagada, o saber, o medo do açoite, da opinião pública, aqui, e de um Deus ciumento e vingativo no futuro. Não há religião na natureza humana. Nem na natureza humana, nem na religião. É puramente artificial o resultado da educação, enquanto o ateísmo é natural. E se a mente humana não fosse pervertida e confusa pelos mistérios e loucuras da superstição, seria universal. Mas as pessoas foram levadas a acreditar que se não fosse pela religião, o mundo seria destruído, o homem se tornaria um monstro, o caos e a confusão reinariam supremos. Estas noções errôneas, concebidas na ignorância, propagadas pela superstição e mantidas vivas por um sacerdócio interessado e corrupto, que engorda com a credulidade do público, são muito difíceis de serem erradicadas. Mas varrer toda a crença no sobrenatural da face da Terra e o mundo permaneceria o mesmo. As estações seguir-se-iam numa sucessão regular. As estações seguir-se-iam numa sucessão regular, as estrelas brilhariam no firmamento, o sol derramaria sobre nós sua influência benigna e vivificante de luz e calor, as nuvens descarregariam seu fardo em chuvas suaves e refrescantes, os campos cultivados produziriam vegetação. O verão amadureceria o grão dourado, pronto para a colheita, as árvores dariam frutos, os pássaros cantariam de acordo com seu instinto feliz, e toda a natureza sorriria tão alegremente ao nosso redor como sempre. Nem o homem degeneraria. Oh, não! Sua natureza também permaneceria a mesma. Ele teria que ser obediente às leis físicas, mentais e morais do seu ser, ou sofrer a pena natural pela sua violação, observar os mandatos da sociedade ou receber a punição. Suas afeições seriam igualmente calorosas, o amor pela autopreservação igualmente forte, o desejo de felicidade e o medo da dor igualmente grandes. Ele amaria a liberdade, a justiça e a verdade, e odiaria a opressão, a fraude e a falsidade tanto como sempre.
varra do globo toda a crença no sobrenatural e você afugentará toda a fraternidade de espectros, fantasmas e duendes que têm confundido e confundido tanto a mente humana, que dificilmente um raio claro da luz da razão pode penetrá-la. Você limparia e purificaria o coração das ervas daninhas, nocivas e venenosas da superstição, com seus frutos amargos e mortais, hipocrisia e intolerância, e enchê-lo-ia de caridade e tolerância para com a humanidade errante. Você daria ao homem coragem para sustentá-lo nas provações e nos infortúnios, adoçaria seu temperamento, lhe daria um novo entusiasmo pelos deveres, pelas virtudes e pelos prazeres da vida. A moralidade não depende da crença em nenhuma religião. A história dá ampla evidência de que, quanto mais crença, menos virtude e bondade. Nem precisamos voltar aos tempos antigos para ver os crimes e atrocidades perpetrados sobre a sua sanção. Temos o suficiente em nossos próprios tempos. Olhe para a crise atual, para o Sul, com 4 milhões de seres humanos em escravidão, comprados e vendidos como bens móveis brutos sob a sanção da religião e de Deus, que os reverendos Van Dicks e os Raffles do Norte endossam plenamente. E o Sul reclama que as reformas do Norte se devem à infidelidade. Moralidade depende de um conhecimento preciso da natureza do homem, das leis que regem o seu ser, dos princípios do direito, da justiça e da humanidade, e das condições necessárias para torná-lo saudável, racional, virtuoso e feliz. A crença num Deus não conseguiu produzir este fim desejável, pelo contrário, embora não pudessem melhorar o homem, tornou-o pior. Pois, ao preferir a fé cega em coisas invisíveis e desconhecidas, a virtude e a moralidade, ao dirigir sua atenção do conhecimento para o desconhecimento, do real para o imaginário, do certo para um futuro imaginário, do medo de si mesmo, do medo do resultado natural do vício e do crime, para algum déspota caprichoso, perverteu seu julgamento. Degradou em sua própria opinião, corrompeu seus sentimentos, destruiu seu senso de direito, de justiça e de verdade, e fez dele um covarde moral e um hipócrita. O açoite de uma outra vida não é um guia para nós aqui. O medo distante não pode controlar a paixão presente. É muito mais fácil confessar os seus pecados no escuro do que reconhecê-los na luz. Fazer as pazes com um Deus que você não vê, do que com um homem que você vê. Além disso, a religião sempre deixou uma porta dos fundos aberta para os pecadores escaparem na última hora. Mas ensine o homem a fazer o que é certo, a amar a justiça, a reverenciar a verdade, a ser virtuoso, não porque um Deus o recompensaria ou puniria no futuro, mas porque isso é certo. E como cada ato traz a sua própria recompensa ou a sua própria punição, seria melhor promover o seu interesse promovendo o bem-estar da sociedade. Deixe-o sentir a grande verdade de que a nossa maior felicidade consiste em tornar felizes todos os que nos rodeiam, e seria um guia infinitamente mais verdadeiro, o seguro para o homem, para uma vida de utilidade, virtude e moralidade, do que todas as crenças em todos os deuses já imaginados. Os religiosos mais refinados e transcendentais muitas vezes me disseram que, se você acabar com a religião, destruirá o elemento mais belo da natureza humana, o sentimento de devoção e reverência, idealidade e sublimidade. Isso também é um erro. Esses sentimentos seriam cultivados da mesma forma, só que transferiríamos a devoção do desconhecido para o conhecido.
Desde os deuses que, se existissem, não poderiam precisar dele, até o homem que precisa. Em vez de reverenciar uma existência imaginária, o homem aprenderia a reverenciar a justiça e a verdade. A idealidade e a sublimidade realçariam seus sentimentos e permitiriam que ele admirasse e desfrutasse as belezas em constante mudança da natureza, os vários e quase ilimitados poderes e capacidades da mente humana, os encantos requintados e indescritíveis de um homem bem cultivado, altamente refinado, virtuoso e nobre. Mas não só os sacerdotes tentaram tornar odioso o próprio termo ateísmo, como se isso fosse destruir tudo o que há de bom e belo na natureza, mas também alguns dos reformadores, não tendo a coragem moral de confessar os seus próprios sentimentos, desejando ser populares, temendo que suas reformas sejam consideradas infiéis, como todas as reformas certamente o são. Protegem-se do estigma, juntando-se o discurso contra o ateísmo e associando-o a tudo que é vil, crime, a escravidão, a corrupção da igreja e todos os vícios imagináveis. Isso é falso e eles sabem disso. O ateísmo protesta contra esta injustiça. Ninguém tem o direito de dar ao termo uma interpretação falsa e forçada para atender os seus próprios propósitos. Isso também se aplica a alguns dos infiéis que esticam e forçam o termo ateu a sair de seu significado legítimo. Os termos episcopal, unitário, universalista para significar vício e corrupção, como o termo ateu, que significa simplesmente uma descrença em um Deus. Por quê? Não encontrando demonstração de sua existência, a razão do homem não lhe permitirá acreditar, nem sua convicção bancar o hipócrita e professar aquilo em que não acredita. Dê-lhe o seu verdadeiro significado e ele suportará as consequências. Mas não prendam a isso os vícios que pertencem a vocês mesmos. A hipocrisia é a mãe prolífica de uma grande família. Concluindo, o ateu diz ao crente honesto e consciencioso: embora eu não possa acreditar no seu Deus, a quem você falhou em demonstrar, eu acredito no homem. Se não tenho fé em sua religião, tenho fé ilimitada e inabalável nos princípios do direito, da justiça e da humanidade. Qualquer bem que você esteja disposto a fazer por causa de seu Deus, estou disposto a fazer por causa do homem. Mas os crimes monstruosos que o crente cometeu ao perseguir e exterminar o seu próximo por causa da diferença de crença, o ateu, sabendo que a crença não é voluntária, mas depende de provas e, portanto, não pode haver mérito na crença de qualquer religião, nem demérito na descrença em todos eles. Nunca poderia ser culpado. Qualquer bem que você fizesse por medo de punição ou esperança de recompensa no futuro, o ateu faria simplesmente porque é bom. E sendo assim, ele receberia uma recompensa muito mais segura e certa, proveniente de fazer o bem, o que seria e constituem seu prazer e promovem sua felicidade.